Mensagem do Graal, na luz da verdade, de Abedurti. Volume 2, Eu sou o Senhor teu Deus. Assim como a pessoa tenta fazer uma imagem certa da perfeição de Deus, isso poderá lhe servir como bordão para a mais fácil compreensão de todas as coisas da criação. Saber o que seja a perfeição divina, dar-lhe contínua atenção, são a chave para a compreensão da obra de Deus, a qual também o próprio homem pertence. Só assim virá a compreender a força dominante e a severa admoestação destas palavras. Deus não se deixa escarnecer. Ou, por outras palavras, suas leis se cumprem e atuam inexoravelmente. Ele deixa que as engrenagens funcionem de conforme estabeleceu no início. Um homem insignificante nada pode alterar nisso tudo. Se tentar, só conseguirá ser arrastado para a destruição, junto com os que o acompanharem cegamente. De nada adiantará crer que isso se dê de outra maneira. Só poderá oferir bênçãos quem se colocar por completo sob a vontade de Deus, que com suas leis mantém a criação. Mas só obterá isso quem, portanto, conhecer bem essas leis. Devem ser rejeitadas como prejudiciais e, portanto, como mortas, as doutrinas que exigem crença cega. Somente as que chamam para o tornar-se vivo, como as de Cristo, isto é, para a reflexão e exame, a fim de que possa nascer a convicção advinda da compreensão real, levam à libertação e à salvação. Só a mais condenável reflexão pode supor que a finalidade do destino do ser humano consiste principalmente em andar em busca das necessidades e usufruições corpóreas, para se libertar, por fim, com calma, mediante qualquer formalidade exterior e bonitas palavras, de todas as culpas e consequências de sua negligência indolente na vida terrena. Não se pode considerar o percurso pela terra e a passagem para o além, por ocasião da morte, como uma viagem comum, para a qual se tira à última hora o bilhete de passagem. Com tal crença, o homem duplica sua culpa, pois a menor dúvida com referência à severa justiça de Deus perfeito é blasfêmia a Deus. Crer que a remissão dos pecados se possa realizar arbitrariamente, sem esforço, é um testemunho notório da dúvida na justiça incorruptível de Deus e em suas leis. Mais ainda, é a confirmação direta da crença na arbitrariedade de Deus, o que equivaleria à imperfeição e deficiência. Pobres crentes dignos de lástima. Seria melhor para eles que fossem descrentes de todo, porque assim poderiam achar sem empecilhos e mais facilmente o caminho que já supõem haver encontrado. Salvação reside apenas em não oprimir medrosamente os germes do pensamento, nem a dúvida, que assim desperta em muitos indivíduos, pois aí se prenuncia um sadio impulso para a verdade. Lutar com a dúvida vem a ser análise, a qual incontestavelmente se seguirá a rejeição do lastro dogmático. Só mesmo um espírito inteiramente liberto de toda incompreensão poderá se elevar, convicto e jubiloso, às alturas luminosas, ao paraíso. Esse trecho adverte bem sobre a crença cega, que leva à morte espiritual. Talvez pode ser o advento da ciência, do pensamento, o ser humano começou a se afastar bastante das religiões, procurando uma autonomia. Mas ele buscou só através do intelecto, basicamente só com o intelecto. E então ele se distanciou da sua essência e se escravizou ao raciocínio,
Daí também surgindo o ateísmo, né? Com grande força, né? E enquanto que as religiões ficou naquela indolência, na crença cega, assim, acreditando que, por exemplo, a Bíblia foi escrita por Deus, que não exatamente Cristo, mas que é a palavra de Deus, né? Então aí mostra uma crença cega, eu diria assim, uma perturbação espiritual, porque é uma aceitação bronca, assim, sem reflexão mais profunda e que leva a uma crença morta, né? Não é viva, o espírito não participa assim intuitivamente. Então isso significa um comodismo, uma aceitação bronca, que não agrada a Deus. Agrada só o, só o íntimo do ser humano, o que ele quer, as suas facilidades, a sua comodidade. Sua comodidade assim espiritual, assim para que ele possa então dar vazão aos seus desejos, seus assim, materiais da vida, né? Então achando que acreditar cegamente vai advir alguma vantagem. Não, isso daí é só não passa de uma imbecilidade espiritual, idiotia espiritual. Então vamos ver aqui. Assim que uma pessoa tenta fazer uma imagem certa da perfeição de Deus, isso poderá lhe servir como bordão para a mais fácil compreensão de todas as coisas da criação. Uma certa perfeição, né, de Deus. Perfeição tem que entender, fazer uma imagem, se for fundamentar hoje na justiça, né? Estamos no juízo final, porque é o que mais pega aí, né, nas religiões, principalmente cristãs, né? Só quer ver o amor e não esquece da justiça, né? Que estamos no juízo final. Então a reflexão por exemplo, a coisa mais absurda foi que os autodenominados cristãos dizem que Cristo tinha que vir aqui, tinha que morrer, ele era obrigado a morrer, sangrar na cruz para salvar os seres humanos. Fazia parte da missão dele. Não fazia. A missão de Cristo era dar a sua palavra, palavra viva. Através da palavra viva, o ser humano pode, vivenciando-a corretamente, eliminar seus pecados e caminhar em direção à luz, né? Para a eternidade. Então, a questão da morte na cruz foi uma consequência devido à não aceitação da doutrina. Ele ficou sem saída, né? Se Cristo não quisesse evitar sua morte terrena, ele bastava não ir para Jerusalém por ocasião da Páscoa. Mas ele percebeu que se ele não fosse, a sua mensagem perderia e seria com o tempo esquecida, né? Então ele resolveu enfrentar. Ele sabia que ele ia morrer, mas então ele aceitou a morte nesse sentido, né? Então foi uma coisa assim, como eu podia dizer, foi devido às circunstâncias. Não que houve a necessidade dele, houve a necessidade naquele momento dele enfrentar a morte, mas a missão dele era simplesmente difundir a sua palavra viva, né? Através disso que poderia libertar o ser humano. Então essa é uma crença errada que as pessoas trazem e isso não tem cabimento em relação à justiça de Deus, que Deus não ia. E outra, assumiu pecados. Não assumiu pecado nenhum.
Ninguém pode sumir os pecados dos outros. O ser humano, cada um de nós, temos através da boa vontade, da correção, da interpretação e vivência das leis de Deus, da vontade de Deus, aí sim remir nossos pecados. Não que alguém, uma outra pessoa, possa assumir os nossos próprios pecados. Isso é uma coisa completamente absurda. Só por esses pensamentos os cristãos escolheram a morte espiritual, porque com crença errada leva para a morte espiritual, não para a vida. Então falta uma reflexão. E a mensagem do Graal, ela é a nova palavra viva, ou seja, é a boa nova contemporânea. Então ela pode-se dizer que é o novo evangelho de Deus, Cristo Jesus. Só através dessa palavra viva é que poderá ser compreender e vivenciar em toda a integridade a mensagem de Cristo. Através desse pensamento errôneo dos ditos cristãos, o pessoal vai levar à morte, a morte espiritual. Porque agora é a era da luz e da verdade, não tem mais espaço para a crença cega. Quem não se enquadrar nesse novo contexto não tem condições de permanecer aqui na Terra restaurada e nem ir para o paraíso, né, o reino espiritual. Possivelmente vão tudo para o inferno, da decomposição do eu pessoal, porque foi considerado o joio e não o trigo, né? Só se virá a compreender a força dominante e a severa demonstração dessas palavras. Deus não se deixe escarnecer. Bom, continuando no outro parágrafo, saber que seja a perfeição divina, dar-lhe contínua atenção, são a chave para a compreensão da obra de Deus, a qual também o próprio homem pertence. Saber que seja a perfeição divina. As crenças dos cristãos só tem imperfeição, não tem nada que nos leva a ver a perfeição. A imperfeição está aí. Como que pode alguém assumir os nossos pecados? Não existe isso. O que nós podemos é perdoar os pecados, o mal que um outro ser humano nos fez. Então é isso que cada qual deveria fazer. Perdoar não significa esquecer e nem voltar ao que era antes, mas simplesmente quebrar aquela ligação de mágoa, às vezes de vingança. Então quebrar, se libertar disso. Isso é bom vantagem para ambas as partes, né? Só assim virá a compreender a força dominante e a severa demonstração destas palavras. Deus não se deixa escarnecer. Ou, por outras palavras, suas leis se cumprem e atuam inexoravelmente. Ele deixa que as engrenagens funcionem conforme estabeleceu no início. Um homem insignificante nada pode alterar nisso tudo. Se tentar, só conseguirá ser arrastado para a destruição junto com os que o acompanharem cegamente. De nada adiantará crer que isso se dê de outra maneira. Então, hoje, o principal fator que leva à morte espiritual são as crenças cegas, as crenças religiosas. Mas também a crença cega não é só religiosa, pode ser com relação à ciência. Enfim, a humanidade hoje pode-se dizer assim, que 90% não está em sintonia com a vontade de Deus, com essa nova etapa que está se materializando aqui na Terra, porque no plano espiritual já está tudo em conformidade com a vontade de Deus. É só falta o último reduto das trevas, que é a Terra, né? Que precisa ser liberta agora desse domínio das trevas.
essa questão de enquadramento é uma luta de pessoal. Cada qual tem que lutar pela sua própria salvação. E ninguém está garantido, né? Basta estarmos aqui vivendo na Terra, estamos sujeitos aos pecados, enfim, sermos influenciados pelas trevas e nos perdermos. Então, é o que Cristo sempre disse, né? Vigiai, orai e vigiai. Vigiai e orai. Enfim, conservar a lâmpada acesa, quer dizer, conservar a nossa chama espiritual viva. Né? E, então, conservar o que é? A reflexão séria, profunda sobre o que é Deus, o que as leis de Deus, né? Então, todas essas questões. Só isso que pode nos manter vivos espiritualmente. Só poderá oferir bênçãos quem se colocar por completo sob a vontade de Deus, que com suas leis mantém a criação. Mas só obterá isso quem, portanto, conhecer bem essas leis. É preciso conhecer bem as leis, né? A lei da gravidade espiritual, que através de nossos atos nós podemos nos tornar luminosos ou condensados, escuros. E isso que vai determinar, quando partimos para o além-matéria, o local onde nós estaremos. Porque a nossa alma, o estado da nossa alma, se está densificada, carregada, ela vai ficar nos baixios, vamos dizer assim, nas partes densas da matéria e da matéria fina. Enquanto se estiver luminosa, pura, ela vai se libertar, vai ascender para os planos luminosos. Então essa é a lei da gravidade espiritual. Outra lei é os iguais se atraem, né? Os pensamentos, as pessoas que têm alvos espirituais realmente puros, né? Essas pessoas se agrupam. Já os maus elementos, os, os viciados em drogas, por exemplo, se entender bem, os pauradores, enfim. Todos os semelhantes se atraem, né? E pode ser por uma função nobre, que é a ascensão, esclarecimento espiritual, enfim, alguma obra de boa vontade, então para perdição, para divertimento, sem finalidades, né? E, enfim, e aí é que nós vamos edificando, né, nosso espírito para bem ou para mal, né? Ou então não é edificar, é destruir, né? Destruir o nosso interior. Devem ser rejeitadas como prejudiciais e, portanto, como mortas, as doutrinas que exigem crença cega. Somente as que chamam para o tornar-se vivo, como as de Cristo, isto é, a reflexão e o exame, a fim de que possa nascer a convicção advinda da compreensão real, levam à libertação e à salvação. Então, a libertação só está através de nos sintonizarmos com a vontade de Deus, com as coisas de Deus, com a sabedoria de Deus. E isso é só possível através da intuição espiritual. É que nós nos captamos nossa essência e podemos nos ligar com a vontade de Deus. O raciocínio é só uma ferramenta. Ele não tem vida. Ele só serve aqui para a nossa encarnação física no plano terreno. Então, a nossa intuição não. A nossa intuição é o cérebro posterior, o cerebelo que capta a nossa essência espiritual. Ele ficou muito atrofiado de milênios decorridos, que foi o pecado original, quando nós começamos a privilegiar o raciocínio.
o intelecto, em detrimento às coisas espirituais. Então o cerebelo, o cérebro posterior, começou a ficar atrofiado, enquanto que o cérebro frontal, propriamente dito, é o cérebro anterior, que vem aqui, né, na frente, né, ele dominou o cérebro humano, as atividades, enquanto que o cérebro posterior, o cerebelo, cérebro belo, né, posso dizer assim, ele foi deixando de lado, né, foi se cada vez despertando. Esse foi o pecado original, essa direção que o ser humano se desviou da sua fonte espiritual e passou a olhar só para a terra, né? Só as coisas terrenas, dá uma maior importância. Hoje em dia está tendo um avivamento do espírito, né? Pessoas buscando assim, a espiritualidade. Hoje está uma espécie de uma luta entre essa visão materialista e essa visão espiritual, né? Aqueles que buscam uma espiritualidade, né? Então, esse foi o pecado original, né? Agora, o hereditário é que cada vez mais, cada criança, né, iam trazendo consigo, por essa transmissão genética, né, de DNA e tal, né, que cada vez a criança já nasce com um cérebro frontal excessivamente desenvolvido. Aí seria o pecado hereditário, né, que então essa constituição física cerebral acaba levando as pessoas a se ligar na matéria. É um cérebro desproporcional. E hoje o único remédio é ativar a intuição. E o melhor remédio que existe, talvez o único remédio hoje mesmo, eficiente, é a mensagem do Graal, que é uma obra que obriga a vivacidade espiritual, a reflexão, a intuição. Então, somente as que chamam para o tornar-se vivo, precisamos tornar vivo nossos espíritos, como as de Cristo, isto é, a reflexão e o exame, a fim de que possa nascer a convicção divina da compreensão real, leva à libertação e à salvação. Então, a convicção. Então, a crença tem que se tornar convicção, tem que se tornar certeza em nós. É isso a nossa missão, é o nosso trabalho. E mais que convicção, tem que se tornar ação intuitiva, algo que... Então a fé hoje ela já é insuficiente para a nossa época. A fé tem que se tornar convicção, e da convicção para a ação. Essa é a exigência que Deus nos faz para os novos tempos. Só a mais condenável reflexão pode supor que a finalidade do destino do ser humano consiste principalmente em andar em busca das necessidades e usufruições corpóreas para se libertar, por fim, com calma, mediante qualquer formalidade exterior e bonitas palavras, de todas as culpas e consequências de sua negligência indolente na vida terrena. Então nós vemos isso muito, principalmente quando a pessoa falece, né? Que vem aquele padre, né, o sacerdote, falar bonitas palavras, tal. É claro que a gente tem que enaltecer as boas qualidades do ser humano, né, das pessoas, isso sim, tá? Mas a realidade da pessoa não é por causa que um sacerdote, um pastor, sei lá, fez um bonito discurso que vai livrar aquela pessoa. Se ela traz aquilo dentro de si, aqui na vida terrena, ela vai levar para o além. Exatamente naquele momento do passamento. O que a pessoa era interiormente é o que ela vai ser lá no além matéria. E lá é muito mais difícil, porque lá é a atração da igual espécie. Exatamente. Lá, exatamente a igual espécie vai se reunir. Lá não há mistura, como aqui na Terra. Aqui na Terra existem os bons e os ruins, misturados.
Então isso, desde que a pessoa procure a boa vontade, enfim, ela tem condições de se transformar interiormente para o bem muito mais rapidamente, porque ela pode contatar pessoas que buscam, têm a mesma essa finalidade, ou pessoas que possam instruir, então uma leitura favorável que possa transformar. Então, para bem e para mal também. Ela pode, dependendo da direção que ela fizer, né, das suas, suas buscas, suas ansiedades, enfim, ela pode também descambar para as trevas. Agora, no além não, ela vai conviver exatamente com a sua espécie. Então, se ela está num nível, vamos supor, ruim, ela vai se lapidar com aquele pessoal. E isso leva muito mais tempo e é muito mais difícil, assim, um esclarecimento espiritual no além. De tal forma que ela pode ter uma transformação radical em seu interior. Isso é devido à densidade aqui na matéria. Aqui são os diversos seres. Por exemplo, aqui existem, pode-se dizer assim, que 99% dos encarnados aqui na Terra são chamados espíritos em desenvolvimento, que vieram, centelhas, que vieram aqui para em busca da sua autoconsciência espiritual, para voltar assim para a vida eterna no paraíso. Mas alguns vieram em missão, já eram, aceitaram que vinha uma missão aqui, mas não necessitava dessa encarnar novamente, dessa que os hindus chamam de roda de samsara, né? Que é aquela roda das encarnações, né? Que tem que cumprir todas aquelas encarnações até que o ser humano possa se iluminar e ascender, né? Então é isso. Não se pode considerar o percurso pela Terra e a passagem para o além, por ocasião da morte, como uma viagem comum para a qual se tira à última hora o bilhete de passagem. O estado nosso na última hora aqui na Terra é fundamental para o que nós encontraremos no além. Se uma pessoa, por exemplo, que por muitas vidas sempre foi direcionada para o bem, mas na última hora ela descamba para o mal, ela vai, é o que vale o presente dela. Agora pode acontecer o contrário, a pessoa que sempre foi uma pessoa ruim, mas na última hora, como aquele ladrão da cruz, né, que reconheceu Cristo, na última hora ele reconheceu e pôde ascender ao paraíso. Então, isso tem aquela questão do orai e vigiai para que no último momento, por exemplo, agora na conclusão do juízo final, que é o decisivo para a humanidade inteira, né? Essa passagem. Então, esse é um desafio que cada um de nós vamos ter que enfrentar, né? Com tal crença, o homem duplica sua culpa, pois a menor dúvida com referência à severa justiça de Deus perfeita é blasfêmia a Deus. Crer que a remissão dos pecados se possa realizar arbitrariamente, sem esforço, é um testemunho notório da dúvida da justiça incorruptível de Deus e suas leis. Mais ainda, é a confirmação direta da crença na arbitrariedade de Deus, o que equivaleria à imperfeição e deficiência. Bom, eu tomo como referência os ditos cristãos porque na essência, tudo que eles falam é completamente fora da justiça de Deus. Então, isso mostra a que ponto o cérebro humano, né, ele deforma a verdade. Né? Cristo trouxe a sua verdade. Já na transmissão para os discípulos, a interpretação, já houve uma distorção.
E aí, com o passar dos séculos, né, os interesses humanos terrenos, cada vez houve um maior distanciamento da, da interpretação e vivência correta do que Cristo, as palavras que Cristo nos transmitiu, né? Então, vieram mentiras, inverdades, ilusões. Então, uma crença que deveria ser a principal na Terra, né, para a bênção de maior número de pessoas, que vindo da própria palavra que o Filho de Deus nos deixou, hoje virou contra, né? É justamente os cristãos que são os maiores pecadores, porque receberam o mais alto que podiam receber, que é a palavra viva de Deus através de Cristo, mas descaracterizaram de tal forma que hoje é uma espada que está apontada contra o seu próprio peito, né? Vamos dizer assim. Ele próprio está vamos supor, falando, se suicidando, né? Está se condenando, porque ele age justamente contra o que de mais alto foi oferecido à humanidade. É aquela frase que existe: a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, existe essa responsabilidade. Então, não existe a remissão dos pecados, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão mortal. Cada qual tem que percorrer sua própria, através da boa vontade, seu caminho para saldar suas dívidas. Pobres crentes dignos de lástima. Seria melhor para eles que fossem descrentes de todo, porque assim poderiam achar sem empecilhos mais facilmente o caminho que já supõe haver encontrado. Então estão todos iludidos. Salvação reside apenas em não oprimir medrosamente os germes do pensamento, nem a dúvida, que assim desperta em muitos indivíduos, pois aí se pronuncia um sadio impulso para a verdade. Lutar com a dúvida vem a ser análise, a qual incontestavelmente se seguirá a rejeição do lastro dogmático. Só mesmo um espírito inteiramente liberto de toda incompreensão poderá se elevar, convicto e jubiloso, às alturas luminosas, ao paraíso. Mensagem do Graal na luz da verdade de Abdurrahim. www.mensagemdograal.com.br www.graal.org.br. O vídeo aqui acho que já está encerrando aqui, encerra automaticamente. Então eu vou parar por aí. Então, salvação